Vamos analisar os principais eventos da política do país, da região e da cidade. Vamos começar então pela questão aí do Brasil. A política nunca foi tão falada, principalmente pelo povo, porém há uma falta, às vezes, de compreensão das principais articulações, dos processos políticos, da legislação eleitoral, do embate e enfrentamento político-partidário entre os partidos. Por isso, ter uma clareza sobre os processos pode levar você, meu querido cidadão e ouvinte aqui do nosso programa, a entender melhor, assim contribuindo para uma cidadania ativa. A primeira questão é a ideia do Michel Temer, presidente do país, que era vice de Dilma, de se tornar candidato à presidência. Lembrando que o discurso dele no início, quando tomou posse, é que ele não seria candidato, que ele queria fazer as reformas para o país e deixar um legado para o Estado brasileiro. Ele vai deixar um legado, na minha opinião, negativo e não será candidato mesmo, algumas especulações aí no ar, porque ele está com uma baixa popularidade. Esse governo, ele realmente não conseguiu fazer mudanças, pelo contrário, se a gente perceber pela gasolina, os aumentos são constantes, a inflação reduziu, porém, ela continua subindo lentamente, então ela desce um pouco, aumenta, e isso torna aí o dinheiro do povo brasileiro curto, principalmente das pessoas com menos renda. Então é um governo deficitário, porém sumiu do mapa da mídia nesses últimos 15 dias. É interessante que a mídia focou muito na questão da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é uma polêmica que daria aí vários comentários, mas entre a ausência de propaganda, de debate sobre o governo Temer e praticamente o foco da audiência no processo do ex-presidente Lula, entra nesse cenário o Exército Brasileiro com uma fala do comandante do Exército, o Vilas Boas, falando sobre a ideia da Constituição, a questão do respeito aos direitos. Isto muito me preocupou e preocupou outros analistas. Por quê, meu querido ouvinte? Porque nós vivemos uma democracia e quem governa a democracia é o povo brasileiro, está lá na Constituição. Então, o que acontece? O Exército não é para dar opinião sobre nada, principalmente sobre política, A questão deles é fazer estratégia e comandar as Forças Armadas. É para isso, fronteiras, claro, Está lá no Rio de Janeiro, mas no Rio de Janeiro o Exército está lá, a gente não sabe fazendo o que direito, porque a violência aumentou. Tanto é que houve o assassinato até de uma vereadora no Rio de Janeiro, então as Forças Armadas não conseguem cumprir seu papel mínimo, nem no Rio de Janeiro e nem cuidando das fronteiras, por falta de verbo e outras coisas. Porém, começou a dar um pitaquinho na política, aumentar a política, isso é muito preocupante. Mas, tirando essa questão da interferência mediática aí do comandante do Exército Brasileiro, a questão da prisão do ex-presidente Lula é o que realmente marcou no cenário internacional até. Por quê? Porque o Lula ele foi eleito, o presidente foi reeleito e terminou com alto índice de popularidade. Então ele era, querendo ou não, um ator político muito querido e realmente conhecido. E isso mostrou que a justiça brasileira, primeiro, vale para todos. Segundo, que ela também tem um viés ideológico. É fato que olha só este argumento, porque dos petistas, principalmente, do pessoal do PT, que diz que o Lula está sendo perseguido pela justiça. Há fatos que contribuem para essa afirmação. Porém, o fato de ele já ser julgado e condenado e estar na cadeia, e tendo em vista que as provas são robustas contra o ex-presidente Luiz Inácio da Silva, essa questão traz o quê? A importância de ter uma justiça rápida. Viu que a pessoa roubou, analisou as provas, julgou, sentenciou e vai realmente para a cadeia. Lembrando que Cabral e Eduardo Cunha também estão presos, o Palocci também está preso. Só que eles estão presos por quê? Porque eles perderam uma coisa muito importante, que é o foro privilegiado. E é isso que eu queria finalizar o meu comentário. Devemos acabar no país com essa ideia de foro privilegiado.
muitos dos deputados, senadores ainda estão com foro e, por meio do foro privilegiado, se protegem da legislação da justiça. Então, uma das coisas que poderíamos mudar nessa onda de debate, nessa onda de discussão política, de entendimento sobre política, é aprimorar e pedir que se aprimore, né, a legislação eleitoral e principalmente o fim da ficha limpa, porque senão nós vamos ficar nesse fla-flu, né? Ou Corinthians, São Paulo, quem gosta do Lula brigando com quem não gosta e quem não gosta brigando com quem gosta. Isso faz parte do jogo político, mas a mudança real, que é o fim do foro privilegiado, talvez não acabe agora, e isso é ruim para o país.